senhores, bom dia. Damos início à 52ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da AGR, sessão regulatória ordinária de 1º de junho de 2012. Passo a palavra ao senhor secretário executivo e gerente do transporte para ler a pauta em questão. Alô, bom dia a todos. Então passamos a fazer a leitura da pauta da 52ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da AGR. O item 1, abertura. O item 2, apresentação e discussão das atas da 50ª reunião pública extraordinária, datada de 18 de maio de 2012, e da 51ª reunião pública extraordinária, datada de 23 de maio de 2012. O item 3, retorno de processo com pedido de vista do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias da Silva. O item 4, apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. O item 5, apresentação de processos com defesas intempestivas e sem defesas encaminhados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. O item 6, outros assuntos de interesse da Câmara. Item 7, encerramento. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao coordenador conselheiro José Duarte dos Santos. Iniciamos com a apresentação e discussão das atas da 50ª sessão ordinária e da 51ª, respectivamente de 18 de 5 de 2012 e de 23 de 5 de 2012, para submeter à aprovação. Eu proponho a dispensa da leitura das atas citadas, por quanto já é do conhecimento dos senhores membros dessa Câmara, já foi antecipadamente distribuído as datas e proponho que nós passemos a aprovação, salvo se alguém tiver alguma observação de relevância com relação ao que foi registrado para se manifestar. Então, considera-se aprovadas as duas atas, a 50ª e 51ª, dos dias 18 de 5 de 2012 e 23 de 5 de 2012, da Câmara Setorial de Transporte da AGR. Item 3 da pauta, né? Com a palavra o conselheiro senhor Vilmar Dias da Silva para a apresentação do retorno do pedido de vista do processo. Processo 2010, final 0014, interessado Carvalho por Transporte Turismo Limitada, assunto defesa de autoinfração. Neste processo, Carvalho por Transporte Turismo Limitada apresenta defesa em face do autoinfração 82.16.60 ANTT, lavrada em seu desfavor pela fiscalização da GR, na GO 080, km 85, São Francisco de Goiás, no dia 22 de 12 de 2009, por execução de serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão, consignando a seguinte observação: veículo executando roteiro com data e horário diferentes do estipulado na licença 1672.432, no trecho Imperatriz, Maranhão, Goiânia, Goiás, com saída no dia
dia 21/12/2009, às 15 horas. Em sua defesa, a autuada alega apenas vício formal na lavatura do auto de infração, com o argumento de que a data da infração anotada pelo fiscal nesta peça de autuação tinha ficado duvidosa, em razão de rasura constante de seu preenchimento, juntando fotocópia deste instrumento com a aludida falha na data em que teria ocorrido a infração, folhas 8. Argumenta ainda que o percurso do serviço foi anotado incorretamente ao detalhar o trajeto Imperatriz, Maranhão, Goiânia, Goiás, sendo que o correto seria São Miguel do Tocantins, Goiânia, Goiás, conforme consta da referida licença anexada ao processo, folhas 9, 10 e 11. Sobre o primeiro argumento, confrontando a fotocópia anexada pela defesa, folhas 8, com a cópia original do auto de infração, constante do processo, folhas 2, extrai-se que esta alegação não merece prosperar, pois não existe nenhuma rasura neste documento original que possa comprometer a sua legalidade formalística quanto a este tópico, existindo apenas em uma xerox juntada pela própria autuada contendo este suposto defeito. Quanto ao segundo argumento, avança-se a necessidade de se fazer uma projeção contextual mais profunda sobre o problema, para que essa Câmara Setorial possa definir a situação com o maior equilíbrio e justiça possível. Para isso, reprisa-se que o tema fático narrado levou à incursão do autuado no disposto do artigo 1º, inciso 4º, letra A, da Resolução 233 de 2003, ou seja, executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão. Todavia, o agente fiscal, ao preencher o auto de infração em referência, apontando que teria sido descumprida a exigência contida neste dispositivo legal, ele o fez complementando com a seguinte observação: o veículo supra estava executando o roteiro da licença 16.72.432 com data e horário diferentes da licença, no trecho Imperatriz, Maranhão, Goiânia e Goiás, com saída no dia 21/12/2009, às 15 horas. Ocorre que esta licença foi autorizada e emitida no dia 21/12/2009, às 14 horas e 23 minutos, para uma viagem de São Miguel do Tocantins, para Goiânia e Goiás, com saída no dia 22/12/2009, às 21 horas, partindo da primeira, São Miguel do Tocantins, para a segunda, Goiânia e Goiás, com o veículo placa JJZ3610. A abordagem deste mesmo veículo e a autuação pelos fiscais da GR ocorreram na GO 080, quilômetro 82, São Francisco de Goiás, deste mesmo dia 22/12/2009, só que às 10 horas e 24 minutos, portanto, bem antes do próprio horário definido para o início da viagem na cidade de São Miguel do Tocantins, às 21 horas, levando a entender que a empresa teria antecipado o horário inicial de partida da viagem. Contudo, o fiscal narra que, no momento da abordagem, a empresa autuada estava executando o roteiro da licença com data e horário diferentes, fazendo o percurso de Imperatriz, Maranhão, Goiânia e Goiás, com saída no dia 21/12/2009, às 15 horas, complicando ainda mais a questão, já que a licença em destaque revela um itinerário muito diferente. Ante o exposto, fazendo um cotejo de toda a instrução deste processo, bem como levando em consideração a fé pública do agente fiscal da GR, este membro da Câmara Setorial chega à seguinte conclusão: que a autuada teria retirado uma licença no dia 21/12/2009 para empreender viagem no dia 22/12/2009, partindo de São Miguel do Tocantins, Goiás, às 21 horas, com destino a Goiânia, sendo, contudo, flagrado às 10 horas e 24 minutos deste mesmo dia, antes mesmo do próprio horário de início do serviço autorizado, já em São Francisco de Goiás, local próximo ao destino final da viagem constante da licença, utilizando o mesmo veículo vindo de Imperatriz, Maranhão. Dessa forma, sobressai que ela estava realmente
executando uma viagem não autorizada, Imperatriz, Maranhão, Goiânia e Goiás, e omitindo outra devidamente licenciada, São Miguel do Tocantins, Goiânia e Goiás. Assim sendo, o enquadramento do fato acima detalhado na previsão constante do artigo 1º, inciso 4º, letra A, da Resolução 233 de 2003, mostra-se ter sido a providência acertada, razão pela qual este membro da Câmara Setorial se associa ao respeitar o posicionamento da relatora da matéria, ilustre conselheira Ana Carolina de Lima Costa, para se posicionar pela manutenção do auto de infração 82.1660, a NTT, lavrado em desfavor da empresa Carvalho por Transporte Limitada, por execução de serviço não autorizado. Bom, o que ocorreu, na minha visão, é que a empresa, pelo que consta do processo, tirou uma licença no dia 21 de 12 de 2009, às 14 horas e 23 minutos, para fazer uma viagem de São Miguel do Tocantins para Goiânia. Só que ela foi abordada antes mesmo do início dessa própria viagem, chegando aqui em Goiânia, vindo de uma outra viagem de Imperatriz do Maranhão para Goiânia. Então, o que eu estou entendendo é que ela tirou a licença do dia 21, às 14 horas. E ela saiu do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, às 15 horas desse mesmo dia 21. E a licença era para sair no dia 22, às 21 horas, de São Miguel do Tocantins. Eu estou imaginando que ela tirou uma licença por comodidade, ou sei lá o quê, lá em Imperatriz do Maranhão, no dia 21, que foi até antes da viagem, e fez a viagem, mas como se fosse a viagem saindo aqui do Tocantins. Aí ela foi pega, já chegando em Goiânia, mesmo antes de iniciar a viagem no Tocantins. Então, quer dizer, na minha visão, ela tentou burlar, não sei por que motivo, se a fiscalização acho que foi falha aqui nesse sentido, e a fiscalização apenas ficou até meio conflitante o auto, que eu falo que foi por executar serviço não autorizado. Usou licença imobiliária e ficou no outro. Só que o percurso ele estava dentro do outro. O Imperatriz do Maranhão vem quase para o Tocantins, né? Tiver uma sessão? Mais ou menos por aí, eu estou imaginando. Porque Imperatriz do Maranhão, está lá no Maranhão, e a outra é aqui no Tocantins, no início da viagem. E ele saiu no dia 21, lá de Imperatriz. E a viagem era para sair no dia 22, aqui de São José do Tocantins, São Miguel do Tocantins. Quer dizer, no outro dia. Mas só que ele já tinha chegado em Goiânia, ele não tinha nem saído da viagem, ele foi autuado aqui. Então, dessa forma, eu estou comungando com o pensamento aqui da fiscalização e utilizando a fé pública dele para manter o auto de infração, para entender que ele estava realizando realmente um serviço não autorizado. Bom, em discussão, relatório do pedido de vista do conselheiro Matias da Silva sobre o processo 2010 final 0014 da Carvalho do Transporte Limitada. Eminente conselheiro Jair Ventura de Araújo, por favor, a sua manifestação. Pela manutenção, acompanho o voto do relator. Conselheira Valéria Rodrigues, por favor, manifestação da sua. Pela manutenção. Bom, diante a manifestação do conselheiro Vilmar Dias da Silva sobre a matéria, aprovado por unanimidade, a manutenção do auto de infração emitido pela relatora Ana Carolina no processo em questão. Passemos ao próximo. E o senhor faz favor de devolver o processo dos nossos arquivos. Está aí, né? Agora são processos com defesa relatado pelo conselheiro Eduardo Santos. O item 4.1 do processo 2006, final 8750, interessado Expresso Araguari, Sociedade Anônima. E por que você não separou? Separei, está na lista, separado.
Cadê? Terezinha, por que você não fez a chave aqui? Ô, Terezinha. As chavinhas. Processo 2006, final 8750, realizado expressar a valia do cidadão relatório. Dado o processo da inflação 51.084 do 2006, então, da expressão da valia do cidadão, elaborado por artigo 56, parágrafo único, do decreto 4.648 de 1996. Não foi constatada nenhuma irregularidade na lavatura do protocolo de inflação. Por ato do diretor de transporte, foi elaborada a notificação da ocupação 25 de novembro de 2006 da DTR, concedendo o prazo de 15 dias para a apresentação de deveres, sendo que a autuada, após recebimento de 2006, não fez. Através do despacho 2008 e 2007, a então diretoria de transporte encaminhou os autos da diretoria executiva para apreciação e exaltando a informação de que a autuada não apresentou peça defensiva no manutenção pela manutenção atual, por meio da resolução 028/2007-TR, a diretoria executiva resolveu manter o auto em questão. Posteriormente, foi elaborada a notificação de penalidade 22.502/2007-DDR, devendo recolher aos cofres dessa agência a importância de R$ 116,82, ou apresentar recurso junto ao Conselho de Gestão da AGR no prazo de 30 dias. A autuada recebeu a notificação em 29 de 2007, apresentando recurso em 1 de 3 de 2007. O recurso apresentado foi tempestivo, onde a autuada alegou que não havia cometido a irregularidade apontada do auto, pois teria protocolado na AGR a documentação solicitada dentro do prazo legal, porém não juntou a comprovação de suas alegações. A então divisão de andar de instrução processual, por meio do parecer 65 de 2007, considerou insubsistentes a justificativa contida no mesmo, por ausência de amparo legal, e manifestou seu voto pela manutenção do auto de infração. Através do despacho 12/13 de 2007, a diretoria de transporte encaminhou o processo da presidência para apreciação do Conselho de Gestão. E este, por meio do despacho 092 de 2007, encaminhou os autos em 75 de 2007, acaba sendo enviado do transporte municipal e interestadual para o funcionamento. O conselheiro presidente da GR, considerando o grande lapso de tempo em que o processo ficou paralisado no estilo do Conselho de Gestão, encaminhou os autos da gerência jurídica para emissão de parecer no dia 8 de 2012. O parecer da gerência jurídica de 2002 acusiu, em resumo, que o ato questionado cumpriu todos os requisitos legais, não desenvolvendo a parte ex-adversa de provar o contrário, pois esta não apostou a sua defesa documentos hábeis a comprovar suas alegações, consistindo estas em meras alegações sem prova e, como tal, não merece entrega. Por fim, manifestou-se pela manutenção do auto de infração 5808, parecer referendado pelo despacho da gerência jurídica número 1336 de 2012. Por força do despacho 309 de 2012 da AD, e é isto procedimento para relatar. Em síntese, é o breve relatório. Em discussão. Antes de discutir, eu vou pedir vista desse processo, até porque de 2006 foi baixada a jurídica para se manifestar com relação a esse grande lapso de tempo aí, e pelo que o senhor leu aí, não falou nada sobre isso. Falou? Não, pelo que o senhor leu aí, não. Falou que não tinha apresentado defesa, não sei o quê, não sei o quê. A gerência jurídica, E daí? parecendo a gerência jurídica 215, aduziu em resumo que o ato questionado cumpriu todos os requisitos legais, não desenvolvendo a parte ex-adversa de provar o contrário, pois esta não apostou a sua defesa documentos hábeis a comprovar suas alegações, consistindo estas em meras alegações sem prova, e como tal não merecem crédito. Por fim, manifestou-se pela manutenção do auto de infração 5808, parecer referendado pelo despacho da gerência jurídica de número 1336 de 2012. Pois é, não abordou o tema aí do lapso temporal de 2006, 2 anos já, 6 anos já de lavatura que o processo está tramitando. Lá no parecer jurídico, se for lá no parecer, não fala sobre isso, não? Não, eu ia pedir vista, deixa com vista. Parecer, Às vezes lá no parecer já fala e resolve. Não, é muito antigo, deixa eu analisar. Porque essa lavratura do decreto 4.648 resta dúvida também. Porque, por certa resolução que trata da tarifa, já mencionava esse ditado no movimento passageiro, por certa calculação deve ser na resolução e não no decreto, né? Convém olhar também. 2006, né? A resolução já é. Então, em função do que está sendo demonstrado, eu
Requiro vista dos dois cursos. É porque a intenção é contribuir com a clarear a situação para fazer um posicionamento mais justo e correto possível. Tem outra intenção? Então, senhoras e senhores conselheiros, diante da solicitação do eminente conselheiro Gilmar Dias da Silva, sobre o pedido de vista do processo em apreço, submeto à votação do senhor. Conselheiro Jair Ventura de Araújo, distinguido representante dos usuários, para a sua manifestação. Isso não tem votação, não, né? Mas eu faço questão que tenha porque para fazer o registro histórico. Sim, não concordo com o conselheiro que o processo é muito antigo, para fazer mais um detalhamento, um estudo dentro do projeto, dentro do processo. Conselheira Valéria Rodrigues. Eu também manifesto a favor, ademais, para ser observado, não só o prazo, né, também por ter sido lavado o decreto 4.648. Com a manifestação dos representantes dos usuários e representantes do Estado, aliás, do governo, desculpa, passo o processo ao conselheiro do Matheus para. Isso aí, o outro, são dois. Cumpriu. Esse é o 401 E o 402. e o 402. Deixa eu ver se é o 402. Para pedido de visto, dois. 4.1. Ah, o livre 4.2. No processo, Belezinha, ajuda a aparelhinha. passamos então ao 24.3. Isso. 24.3. Você? O senhor é o coordenador. O senhor vai falar Com auxiliar. a doença do excelentíssimo secretário executivo, passaria a ler o 4.3. Trata o processo relatório de fiscalização 6101 lavado em 15 de 3 de 2010 e trata da fiscalização referente à aviação aeronáutica limitada que constatou infringimento do artigo 12, inciso 7 da resolução 2927 CG, quando a empresa paralisou a prestação de serviço da linha 103 Piranhas para Goiânia, sem autorização da AGR. Através do despacho 45/2010, a qual a NIP foi elaborado conforme as resoluções 2927 CG, encaminhado então o diretor da área através do despacho 438/2010 GT, acatou o despacho reto citado e determinou a lavatura do auto de infração respectivo. Em 13 de 4 de 2010 foi editado o auto de infração 14343, que referente dos artigos e incisos da resolução 2927 CG, que não foram constatadas irregularidades na lavatura de encomenda. Devidamente identificada a notificação da atuação 15 de 3 de 2010 GT, tendo prazo de 15 dias para apresentação da defesa, a partir do 1º dia 1 de 2010, sob pena de julgamento da revelia, a autora recebeu a referida notificação em 11 de 5 de 2010. A autora apresentou defesa em 27 de 5 de 2010, onde alegou que não se tratou de interrupção de serviço sem autorização, mas apenas se encontrava suspensa até a decisão da GR, sob pedido de paralisação temporária, protocolado em 2 de 5 de 2006, uma vez que a linha número 103 Piranha Goiás, não reúne condições de autossuficiência devido à baixíssima demanda, e de outra sorte, tinha o seu mercado suficientemente atendido pela linha interestadual Goiânia-Barra do Gás, Goiânia-Goiás, Barra do Gás, Goiás. Para Goiás. Fizeram a anexação para Gás? Barra do Gás aqui, Goiás. Fizeram a anexação, eu não sabia. Isso aí é um erro de digitação. Sei. Ou falta de atenção do digitador. Também concessionária autuada que oferece seções de Piranhas, Arenal, Piporá, Israelândia, São Luís, Pirineu, Flutuano, Nadar, Santa Bárbara e Trindade, inclusive com tarifa mais barata que aquela linha intermunicipal. Esclareceu e existiu autuada que a linha 103 Piranha, Goiás, Goiânia, Goiás,
continua sendo atendida pela linha interestadual, a nível das inclusive das municipais que operam total ou parcialmente o itinerário daquela linha 110. Por fim, requereu a anulação do auto de infração e do instrumento penalizador, arquivando-se o processo. Através do parecer 1200, 2011, a SUFAI manifestou o seu voto pela manutenção do auto de infração julgada na defesa interventiva. Parecer este referendado no despacho da agência jurídica 5006 de 2011. Posteriormente, os autos encaminhados à ação setorial de transporte do conselheiro José Paulo Moraes para relatar. O conselheiro, através do despacho 3225 solicitou que os autos retornassem à agência jurídica para nova análise quanto à tempestividade da defesa. Por meio do parecer 1093 de 2012, a SUPAP reconheceu que a defesa foi invertida, mas julgou improcedente as alegações suscitadas e manifestou-se novamente pela manutenção do auto de infração. Parecer este referendado pelo despacho da agência jurídica 1500 de 2012. Através do despacho de 16 de 2012, o gabinete veio este conselheiro para relatar. Em síntese, é o breve relatório. Em discussão? É o item 4.3, 4.5? Só o 4.3. Não, os outros são o mesmo artigo. Não é meu artigo. Os outros artigos 11 Esse aí interrompeu o serviço naquela linha de barco. Piranha, não, Piranha. Piranha Goiânia, né? Pode ser mais fácil possível. Ele interrompeu Piranhas Goiânia. Tá certo. E alegou que tinha. E a defesa Essa linha era servida por parte do gasto. Pode ser servida, mas Pois é, na defesa. E que alegou que outras empresas também proveu essa linha e citou os municípios que serão atendidos por essa. Mas, enfim, a alegação dele foi considerada improcedente pela SUPAI e manteve seu auto de infração como interrupção do serviço de transporte de passageiro devido a percurso sem justificativa ou autorização da GR. Não, mas foi considerado tempestivo. Foi. Da análise da SUPAI foi considerado tempestivo no segundo momento. É depois que o conselheiro José de Paula. por que ele arguiu essa intempestividade? Tem motivo assim? Não, foi o ato no parecer da SUPAI primeiro. Ele manifestou pela manutenção da autorização dizendo que a defesa é invertida. Aí o conselheiro José de Paulo pediu para submeter a outra parecer, outros parecer e foi corrigido. E reconheceu que a defesa foi invertida. Mas julgou improcedente, a defesa foi invertida, mas improcedente as alegações contra o auto de infração. Ele opinou pela intempestividade, porque ele lá não julga, não. Nem a jurídica nem a setor ele não julga. Ele opina, quem julga é só que é a Câmara. A Câmara que vai julgar agora. Se opinou, desculpa expressão. Nada como ter um jurisconsulto ao lado da gente para corrigir das barbaridades que os leigos cometem com relação ao direito. Em discussão, relatório. Conselheiro eminente, conselheiro Jair Ventura. Sem discussão. Sem discussão. Relator. Conselheira Valéria Rodrigues. Calma, tá? Responde o botão. Conselheira. Conselheiro Vilmar se manifestou, fez suas indagações, passarei então a ler o voto. Posto isso, tendo em vista o exposto, manifesta-se conselheiro pela manutenção do auto de infração 14343 em nome da aviação área marina limitada, ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e normal procedimento feito. Voto. Pela manutenção. Conselheira. Com o relator. Também acompanha o ilustre relato do conselheiro relator. Então, esse é o 4.3, vamos para o 4.4. 4.4 é artigo 11, viu, Rafael? 445 pode fazer outro mesmo artigo. 4.445. Quando eu tiver uma assessoria mais eficiente, essas coisas já virão para cá, dirimida todas as dúvidas. Por hora a gente tem que se contentar com o que existe. O 4.5, 4.4.5 são os mesmos artigos, o mesmo inciso da resolução 2900. Então eu proponho aqui ao plenário que se leia a manifestação do 4.4 e
por analogia, ser extensivo, por analogia, que eles falam, no direito. Se for por analogia, eu estou considerando da mesma forma do outro. Então não está incorreta a minha expressão, não. Por analogia, também vai você. Processo 2010, final 1928. Trata o processo do relatório de fiscalização superior de 14, lavrado em 17 de 2010, vigência do artigo 11, inciso 4 da resolução 2007 da CG, quando a empresa não executou o serviço da linha de 116 de Goiânia, São Miguel do Araguaia, em conformidade com o esquema operacional estabelecido pela GR. Através do espaço 4 de 2010, a Coanic informou que este foi elaborado com a resolução 900/2007 da CG, encaminhada então ao diretor da área, este através do espaço 41 de 2010, 14 despachos citados, determinou a lavratura da auto infração respectiva. Em 14 de 4 de 2010 foi imputado a auto infração 1435, que refere aos artigos e incisos da resolução 2900/2007 e CG que não foram constatados irregularidades na lavratura de momento, devidamente notificada a notificação da atuação 15 de 2010 da DT, tendo prazo de 15 dias para apresentar sua defesa a partir do primeiro dia 1 de 2010, suspenso do julgamento da revelia, a autora recebeu a referida notificação em nome de 5. A autora apresentou defesa em 27 onde alegou em 27 de 2010, onde alegou que o auto de infração não pode surgir porque os passageiros locais preferem embarcar no ônibus a mais da rodovia, onde encontram maiores oportunidades de viagem. Além disso, quando há passageiros a bordo destinados a lá, os demais usuários reclamam pelo tempo que decorre da passagem pelo terminal da calçada. Observa as coisas com muito interesse do passageiro em trânsito, quando aquilo a embarcar, em se manter como ponto ideal de embarque aquele situado à margem da rodovia, por fim requerer o cancelamento do auto infração dos instrumentos penalizadores ativos do processo. Através do parecer 1197/2011, o SUPAI manifestou por seu voto pela manutenção do auto infração julgando a defesa divertida. Parecer este referendado do despacho da Secretaria Jurídica 50/19/2011. Posteriormente, os autos foram encaminhados à Câmara Setorial de Transporte e ao conselheiro José Paulo Moraes Filho para relatar. O conselheiro, através desse partido de 2011, solicitou que os autos da Secretaria Jurídica para nova análise quanto à tempestividade da defesa. Por meio do parecer 1097, a SUPAC reconheceu que a defesa foi tempestiva, mas julgou procedendo as alegações solicitadas e manifestou novamente pela manutenção da autorização. Parecer este referendado pelo despacho da Secretaria Jurídica 1504/2012. Através desse partido 87, 2012, também este conselheiro para relatar. Inciso seu relatório. Em discussão. Sem discussão. Não há observações em votação. Quando o conselheiro já inventou a avaliação, você já pode pagar a pauta. Voto. Posto isso em vídeo, a todo dispor, quando fecha esse conselheiro pela manutenção do voto de infração 14352 em nome da aviação Araguaia Limitada, ante a ausência de qualquer irregularidade da lavatura do normal procedimento feito. Voto. Comprova o relator pela manutenção do auto. O relator pela manutenção dos autos. Nem com relator. Esse é o 4.5. 4.4. Item 4.6, processo número 2010, final 7779, interessado, Expresso Maia Limitada. O senhor pediu para ler ou só para anunciar? Para anunciar. Para ler, passa para você agora. Relatório. Processo 2010, final 7779, interessado Expresso Maia Limitada. Assunto auto-infração 821635 da NTT. Relatório. Trato o processo de auto-infração 821635 de 7 de 10 de 2010, elaborado no dia do artigo 2º, inciso 3ª linha E da resolução 30.735/2009, foi lavrado em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, quando foi constatado que a mesma estava comercializando o preço da passagem bem abaixo da tabela de preço aprovado pela NTT, percussão de Monte Belo de Goiás para o Goiás de Mato Grosso. Não foi constatado nenhuma irregularidade na lavatura da auto-infração. Só fazer um comentário aqui. Vem me penalizar por majoração de preço, redução de preço, sem ideia. Qual que é o artigo
artigo, daqui é artigo 2º, inciso 3º, a linha E da resolução 3075/2009, da EPD. O resto são essencialmente inéditos. Começa as duas empresas que está concorrendo com o outro. É? O que está mais acontecendo na Goiânia-GO, Palmas. Tem várias empresas de andar clandestino, cobra 60 ao preço é 100. Ninguém vai para os outros. É um clandestino, paga pouco, paga nada. Não paga, não tem que pagar. Essa daqui é registrada, É real. É, talvez real. Bom, a empresa foi notificada da notificação da atuação 10.040, final 5411, em 15/2/2011, conhecimento em 21/2/2011, para apresentar a defesa no prazo de 30 dias após a recebimento da notificação. A empresa apresentou que fez tempestivamente ou requeriu preliminarmente a extinção do processo por extemporâneo, pois segundo a ordem de infração foi levada dia 7/10/2010 e a notificação de infração é expedida em 17/12/2011. Portanto, no prazo do artigo 27 da resolução 442/2004, alterado pela resolução 847/2005. Alegou também que o enquadramento legal constitucional de infração está completamente equivocado, uma vez que foi calculado erroneamente, porque caracteriza o delimitado por efeito formal da lavatura do meio. Como se sabe, a lei estabelece o procedimento formal para a lavatura de um auto de infração, e este não teria sido obedecido pelo agente atuador. Isso ainda que não procedia narrativa de que a empresa atuada estava cobrando por essa marca estipulada pela EPD, pois o agente não demonstrou que o valor foi cobrado a menor e nem qual quadro de tarifa que teria sido afrontado, limitando-se somente a apresentar a numeração de bilhetes de passagem. A SUPAC, por meio do parecer 3/2011, manifestou pela manutenção da audição, pois se observa a procedência das alegações suscitadas por autor de amparo legal, bem como por consistência e prejudicialidade no que se refere aos fatos do documento apresentado por tribunal. O despacho das regras jurídicas do novo parte 65/2012, a Caixa Parecida, por força do despacho 708/2012 do gabinete, veio a este conselheiro para relatar. Em síntese, é um breve relatório. Em discussão? Bom, por justiça basada depois do saldo considerando que o procedimento irregular, votando pela manutenção do auto de infração 821.8635 da INDT em nome da empresa Expresso Maior Limitada. Voto. Pela manutenção do auto. Com o relator. Conselheiro Gilmar. Com relator. Agora passei o processo. Desculpa. Sim. Item 4.7, processo 2010, final 5413, interessado Expresso Maior Limitada. Relatório. Julgar do Lauda. Julgar do Lauda que escreve. Não, mas você não precisa ler isso tudo, não, porque você não defende. Trata o processo relatório de fiscalização 69/2000, lavrado em 27/7/2010, que trata da fiscalização referente à empresa Expresso Maior Limitada, que constatou vigente o artigo 10, inciso 8º da resolução 297/2007 CG, quando sendo que o início da viagem às 19h15, extrapolando o limite permitido. O veículo faria o processo percurso de Porá, Goiás e Auditório, Goiás. Através do despacho 12/32/2010, a quadrilha informou que foi elaborado por resolução 297/2007 CG, encaminhado ao então diretor da área através do despacho 33/44/2010 DT, cartão do despacho requisitado e determinou a elaboração da auto-infração respectiva. Em 25/2/2010, realizado a auto-infração 15/52, e referente aos artigos e incisos da resolução 297/2007 CG, que não foram constatadas irregularidades na lavratura de encomenda. Devidamente notificada, notificação da autuação 24/77/2010 DT, tendo prazo de 15 dias para apresentar sua defesa a partir do período do recebimento do pena de julgamento da revelia,
Auditório recebeu a referida da notificação de 30 de 2010. Auditório apresentou em 11 de 2010, quando alegou que a alegação de fiscalização seria totalmente errada, alegou que a infração descrita do auto pela qual foi autuada não está prevista em lei, o que torna a ocupação totalmente nula e que, além disso, a autuação deve ocorrer no momento da prática da suposta infração e não após, pois o fiscal deve avaliar as circunstâncias do fato no momento da ocupação. Através do parecer do auxílio do 2011, a SUPAP considerou a defesa intempestiva e constatou que a peça interposta não veio instruída corretamente conforme determina a Lei 3.800 de 2001. Em seu artigo 9, inciso 1, menciona que são legitimados como interessados no processo administrativo pessoas físicas jurídicas que iniciem como titular de direito de interesses individuais ou do exercício do direito de representação. Sendo assim, para que a demanda fosse considerada legítima, um dos requisitos básicos que a peça deveria conter o nome, endereço e qualificação do representante legal, que deveria juntar ao seu contrato social ou estatuto de outro documento que fizesse necessário comprovar o poder de direito. Pelo exposto, manifestou seu voto pela manutenção da auto-infração para ser este referendado pelo Principado da Gerência Jurídica 4693/2011. Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Câmara Setorial de Transporte ao conselheiro José de Paulo Moraes Filho para relatar. O conselheiro, através do despacho de 214/2011, solicitou que os autos retornassem à Gerência Jurídica para nova análise quanto à tempestividade da defesa. Por meio do parecer 10/28/2012, a SUPAP reconheceu que a defesa foi tempestiva, mas julgou improcedente das alegações utilizadas e manifestou-se novamente pela manutenção da autuação. Parecer este referendado pelo Principado da Gerência Jurídica 14 de agosto de 2012. Através do despacho 18/2012 do gabinete que eles consideram para relatar. Em si, seu breve relatório. Em discussão. Não havia manifestação? Não, um minuto. Ele foi autuado em qual dispositivo aí? Foi autuado. Leva no alto aí. No. Foi autuado por base do artigo 10, Certo. inciso 8º da resolução 297. Então, eu busco na pauta, tá? Tem? Tem que corrigir a pauta, hein? Inciso está inciso 7 e pauta inciso 8. Você vai para o dia. Inciso 8? Artigo 10, inciso 8º da resolução 297. Ocupar a plataforma de Esse debate sétimo aí eu e os debates brasileiros, além do tempo Certo, permitido. eu utilizava assim. O sétimo é utilizar os livros. Mas eu está na pauta, né? Ainda bem que não fui eu que fiz a pauta. Fuzina no recém do terminal. Mas, conselheiro, voto, conselheiro, já é leitura. Posto este tendo em vista todo exposto, manifesta esse conselheiro pela manutenção do auto de infração 15.052 em nome da Expressa Mais Limitada, ante a ausência de qualquer irregularidade na lavatura normal do procedimento feito. Em votação. Pela manutenção do auto. Relator. Senhor gerente, por favor. Processo aí de 4.8. Processo 2010, final 34/39. Interessado Expresso Mais Limitada. Essa empresa Maia é a pior do sistema, é muito estranho.
Mexeu com o Maia? Coloca aí embaixo, para puxar. O senhor pode repetir, por favor? Falta aí. Processo item 4.8, processo 2010, final 3439, interessados, expresso Maia Limitado. Trata o processo de auto-infração 822.7847/2010, elaborado nos termos do artigo 1º, inciso 4, linha A da resolução 233 de 2003. Por lavrada em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada por trafegação ferro do Chico Pará para Goiânia-Goiás sem prévia autorização da MPT com 40 passageiros. Não foi constatada nenhuma irregularidade na elaboração da auto-infração. A empresa foi notificada da notificação da atuação número 10040, final 5610, em 7 de 5 de 2010, com o recebimento de 19 de 5 de 2010 para apresentar a defesa no prazo de 30 dias úteis após recebimento da notificação. A empresa apresentou defesa respectivamente alegando que o auto de infração foi lavrado com erro quanto ao enquadramento jurídico do fato que ele escreve, sendo que o dispositivo invocado pelo agente não corresponde ao fato concreto, o que resulta na sua nulidade, por quanto não foi observado o que determina o artigo 87 do decreto 25/21/98. Alega ainda que a autuária é perfeccionada de transporte em vários anos, portanto não está visando tanto serviço sem autorização da NTT. Aliás, no auto de infração não consta qual irregularidade que a empresa cometeu. A SUPAI conveio o parecer 38/2002, quando fechou-se pela manutenção do auto de infração, tendo em vista a improcedência das alegações solicitadas por autores de amparo legal, bem como por inconsciência de prejudicialidade no que se refere aos fatos apresentados na defesa. O despacho da gerência jurídica 566/2002 acata o parecer reto, com força do despacho 724/2012 do gabinete, veio este conselheiro para relatar. Em síntese, é o breve relatório. Em discussão. Em votação. O oposto de embasado que a Constituição tem considerado que o procedimento é regular, vota pela manutenção do auto de infração número 82784, lavrado em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada. Conselheiro Jair, para a manifestação. Acompanho o voto do relator pela manutenção do órgão. O relator. Conselheiro Gilmar. O relator. Aprovado, então, por unanimidade. Item 4.9, processo 2010, final 7134, interessado expresso Maia Limitado. Trata o processo de auto de infração 8547756/2010, elaborado nos termos do artigo 2º, inciso 2, a linha J da resolução 3075/2009, foi lavrada em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada. Não foi constatada nenhuma irregularidade na laboratório da auto-infração. A empresa foi notificada da notificação da autuação 10040, final 9810, em 6/10/2010, com recebimento em 31/2010 para apresentar a defesa no prazo de 30 dias úteis após o recebimento da notificação. A empresa apresentou defesa tempestivamente alegando a irregularidade na laboratório da auto-infração, por quanto fundamentação a que se apoia não tem nenhuma relação com a suposta infração. Alegou ainda que o auto de infração é inteiramente improcedente, eis que o enquadramento legal contido no mesmo está equivocado, o que refere o princípio da reserva legal e que os fatos e argumentos apresentados na defesa comprovam a sua insustentabilidade. Afirmou também que o anúncio do auto de infração está equivocado sem as especificações legais, que ao lado teria violado e que impossibilitava para a defesa constitucionalmente garantido. Por fim, requeriu a anulação do referido auto de infração e o arquivamento do processo. A SUPAI, por meio do parecer 414/2012, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, pois se observa a improcedência das alegações fixadas por ausência de amparo legal, bem como por inconsciência e prejudicialidade no que se refere aos fatos e documentos apresentados na contestação. O despacho da gerência jurídica número 600/2012 acata o parecer reto, por força do despacho 772/2012 do gabinete e ex-conselheiro para relatar. Em síntese, é o breve relatório. Em discussão. Em votação.
Posto isto embasado no que consta dos autos e considerando que o procedimento regular votado pela manutenção do auto de infração 854775 da NTT em nome da empresa expresso mais limitado. Manifestação do conselheiro Jair. Voto. Manifestação do voto. Pela votação do voto. Então, relator pela manutenção. Conselheiro Gilmar Dias. Também acompanho o relator. Aprovado pela unanimidade. Item 4.10, processo 2010, final 3006, interessado cooperativa dos transportes de passageiros do Espírito Santo. Processo 2010, final 3006. Interessado cooperativa de transporte de passageiros do Estado de Goiás. Assunto auto de infração. Relatório. O Estado de Goiás aqui está do Espírito Santo. Estado de Goiás. Estado de Goiás. Aqui na porta É, pois só o nome da empresa e depois o nome do santo aí, Espírito Santo. É o nome da empresa. Cooperativa de transporte de passageiros do Início do Estado de Goiás. Que tá essa, não. Está dando pulo por aí, Goiás. Não foi eu que fiz essa pauta, não. Não, é só o Goiás. É a mesma coisa o outro? Né? É essa. 4.11? Não, é o ensino é diferente. Não, os incisos. Não, Eu achei que é a mesma coisa, mas não bota uma coisa, não bota a outra. Eu não vou falar. Está cortando essa região, o outro está cortando essa média. Trato do processo de relação de fiscalização 4546, lavrado em 16 de 4 de 2010, referente à cooperativa de transporte de passageiros do Estado de Goiás, que constatou em infringência do artigo 53, inciso 6 da resolução 005/2006, através do despachante 400/2010, a qual nível com que ele foi elaborado conforme a resolução 005/2008 da CG. Encaminhado então o diretor da área, este através do despacho 370/2010, de dia 14 do despachante citado, determinou a lavratura da auto-infração respectiva. Em 14 de 5 de 2010 foi dictado a auto-infração 14.22, que refere nos artigos e incisos da resolução 005/2008 e não foram constatadas e regulamentadas na lavratura do documento. O ato foi publicado em 2 de 8 de 2010 pela notificação da atuação número 17.500 de 2010 para apresentar defesa do prazo de 15 dias úteis. A empresa apresentou defesa tempestivamente em 28 de 2010, alegando que não podia concordar com a autuação, pois o motorista estava com toda a documentação, inclusive com a certificado de certidão negativo criminal, uma vez que o documento original poderia sofrer desgaste ou molhar e estragar. Afirmou ainda que o fiscal não aceitou a documentação por estar autenticado que reconhece que na legislação a exigência que somente tem validade original. Entendeu a prova que houve muito rigor por parte do fiscal que alegou que a empresa deveria apresentar defesa para verificar o que estava correto. Por fim, argumentou que o auto de infração não foi lavrado no momento da autuação, motivo pelo qual deveria ser cancelado. Em 21 de 1 de 2011 foi encaminhado do auto da gerência de fiscalização através do despacho 362 de 1 da FANIC para que fosse informado se a empresa era incidente ou infringido da resolução 035 de 2008, uma vez que, de acordo com a parágrafo 1º, artigo 47 da mesma, é possível converter a multa de advertência caso o infrator não seja incidente genérico desse grupo. Através desse parceiro 78 de 2011, a gerência de fiscalização encaminhou a relação dos autos de infração lavrados em combate na resolução 05 de 2008 da CG, em desfavor da referida empresa, portanto, comprovando que a mesma estava incidindo na infração. De acordo com o parecer da gerência jurídica 255/2012, foi constatado que a peça deposta não veio instruída corretamente conforme determina a lei 10.800/2001, em seu artigo 961, onde menciona que são legitimados como interessados no processo administrativo pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos e interesses individuais ou de exercer do direito de representação. Sendo assim, para que a demanda fosse considerada legítima, como requisito básico que a peça deveria conter o nome, endereço e a qualificação do representante legal, ele deveria juntar o seu contrato social, um estatuto ou outro documento que se fizesse necessário para comprovar o poder de gerência. Ainda assim, a referida defesa foi analisada e a gerência jurídica também por meio do parecer 255/2012,
Opinião pela manutenção do auto de infração, tendo em vista todo o esforço e a ausência de qualquer irregularidade na lavatura. Parecer este referendado pelo despacho da gerente jurídica 17/24/2012. Por força do despacho de 84/2012 do gabinete que este conselheiro para relatar. Incide seu breve relatório. Em discussão. Esse é o 4.10, né? É. 4.11 também não está reportando. A defesa deve ser a mesma coisa, só que não está reportando atestado médico. Se a defesa for no mesmo sentido, nós podemos botar os dois. Não está reportando certidão negativa, criminal. E o outro não está reportando atestado, não portar. É a mesma empresa. Pois é, a mesma empresa. Se a defesa estiver no mesmo sentido, nós podemos botar os dois. Logo. Eu acato a sugestão do eminente conselheiro Vilmar da Silva, até porque ele tem uma vasta experiência nessa matéria e as suas opiniões têm um peso relevante. Conselheira Jair Ventura? Conselheira. Então, passarei a ler o voto que servirá também, por analogia, para definir o processo seguinte. Posto este embasado que consta dos autos e considerando que o procedimento é regular votado pela manutenção do auto de infração 14.623, em nome da Operadoria de Transporte Passageiro do Estado de Goiás. Votação? Com o relator. Não, na ordem. Pela manutenção do auto de infração, acompanho o voto do relator. A gente tem que respeitar a hierarquia da idade. O decano do conselheiro da Ventura. Então, o próximo vai Não é à toa que ele se situa. Agora é ele. Não, só o primeiro, não, só o primeiro voto. Só o primeiro voto. Sim. É só o primeiro voto que tem que ser observado. Conselheira Valéria. Com o relator. Conselheiro Vilmar. também com o relator, votando pela manutenção dos dois Então, autos. o áudio final, o convite desse final 3005, também é aprovado por unanimidade. Se tivesse votado primeiro, ele foi em discussão. Agora passamos ao item 5. Apresentação de processos com defesa intempestivos e sem defesa, encaminhados pelo conselheiro Zé Eduardo dos Santos. Não sei se vocês preferem botar esse bloco. O processo. O processo de defesa intempestiva está na mesma situação jurídica do sem defesa. Portanto, eu proponho que nós mantemos em bloco o processo mantendo a decisão já prolatada, né, pelos órgãos competentes e a manutenção do auto de infração respectivo. Que vai do processo 5.1 até o 5.15 da presente reunião pública da Câmara Setorial do Transporte. Conselheiro Jair Ventura, nosso ilustre e eminente representante dos usuários. Pela manutenção dos autos. Conselheira Valéria, não estamos seguindo aqui a cronologia. Pela manutenção dos autos com o relator. Conselheiro Vilmar. Bom, então aprovado por unanimidade. Senhor gerente executivo. O item 6, outros assuntos de interesse da Câmara. Conselheiro Jair Ventura sempre tem um assunto relevante para a manifestação nessa Câmara Setorial, por favor. Sim, eu queria só colocar aqui a importância que tem de trabalhar para fazer o convênio e as cláusulas, as resoluções com a NTT, devido ao episódio que chegou inclusive passar na Rede Globo, não sei se vocês assistiram no Fantástico, as empresas camuflando, fazendo, comprando liminares, fazendo transporte de mão de outra, ou seja, está uma confusão a nível nacional do transporte que até agora eu fiz uma matéria especial sobre isso. Então acho que é importante, eu não sei de quanto está essa discussão, parece que ia ter algumas reuniões com a NTT para decidir algumas coisas, só para vocês verem o ponto que
chegou. Por que fizeram essa reportagem? Porque o negócio está além daquilo que a gente imaginava. Então, quer dizer, a irresponsabilidade é tanta, mas os empresários só visam o lucro. Então, por isso que é importante fazer essa discussão, a AGR intervir, fazer esse convênio para que possa ter uma fiscalização mais rígida, principalmente no estado de Goiás. Essa é a referência que eu queria fazer aqui e ver como está essa negociação com o NTT para, não é para ele resolver, mas pelo menos amenizar essas irregularidades. Eduardo, posso? Pode. Bom, primeiro tópico é interessante essa observação que o Jair fez, e nós aqui da GR até ficamos felizes por causa dessa reportagem, porque o jurídico vem travando a batalha de árduo contra essas liminares. Felizmente o posicionamento vem mudando, os juízes vêm deixando de emitir liminares aqui no estado de Goiás. Ainda existe, mas bem menor do que já foi. O convênio com a NTT ele já está firmado com a GR há muito tempo. Nós estamos tentando agora fazer algumas adequações no que se refere às fiscalizações em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, que é só para evitar os conflitos que já foram discutidos aqui na Câmara, mas que não trazem em relação ao convênio em si. O convênio já está firmado já faz tempo. Agora, o posicionamento do juiz, ninguém pode chegar lá e mandar o que ele vai fazer, né? O que a gente pode fazer é uma conscientização, que é um trabalho que já está sendo feito aqui já faz um tempo. E tem diminuído bastante as liminares. Porque o juiz, eu acho que quando ele pega e dá uma liminar daquela, no caso específico que o senhor já comentou aqui, pelo jeito ele está desconhecendo a legislação da NTT, em primeiro lugar. Ele não poderia dar uma liminar daquela passando por cima de todas as normas da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então ele foi, no mínimo, negligente quanto à observância da legislação que está em vigor, né? Então aí é trabalhar realmente para isso, e essa reportagem só veio ajudar nesse combate, nessas liminares que afrontam todas as legislações que regulamentam o transporte rodoviário, seja ele interestadual ou intermunicipal. Conselheiro Valéria, alguma manifestação? Conselheiro Vilmar. Só fazendo uma adenda aqui à colocação do novo representante jurídico, nós temos uma felicidade que aqui no estado de Goiás nós não temos nenhum liminar nesse sentido, concedendo para fazer serviço regular. Nós temos liminar aqui no estado de Goiás, liberando, para fazer serviço de fretamento, fazer serviço especial, eventual. Então, esse caso que saiu do Fantástico, é uma liminar da autorização para a empresa operar no Brasil inteiro, as linhas interestaduais. E o camarada está sublocando, a liminar é para uma pessoa, que chama Transbrasil, e ele subloca. Quem, se o senhor quiser, se eu tenho um carro, se eu quiser ir lá hoje, o senhor paga 7 mil ou 10 mil, o senhor faz a linha quando o senhor quiser. Transbrasil. Não, esse camarada dono dessa empresa é um ex-prefeito, é complicado. Ele pegou até no processo, disse que ele tinha um bloco, isso é o que corta, ele tinha um bloco de um fiscal na época do DNR, assinado por esse fiscal. Aí ele pegou e através desse bloco, o cara até morreu, o fiscal já, e ele pegou esse bloco e falsificou várias negócio de linha, autorização, multa, para conseguir uma liminar. Ele entrou na justiça e conseguiu uma liminar com juiz federal, e dando poder para ele do lado do Brasil inteiro, a linhas interestaduais. A NTT está recorrendo, não conseguiu caçar nenhuma até hoje. Entrou inclusive a NTT com pedido de suspensão dessa liminar no Supremo. Foi no presidente do Supremo. Na época, não sei se era o Gilmar Mendes, esse mesmo da confusão aí, o que ele falou? Falou, não, se a NTT até hoje não conseguiu nem licitar as linhas, está todo mundo aí com caráter precário, por que eu vou caçar essa empresa que tem liminar? Ela vai ficar correndo também, até que a NTT resolva o problema e licite a linha. Isso eu tenho a decisão, eu tenho uma cópia dessa decisão. E a linha do veículo, eles não têm vínculo, mas na verdade aí a empresa faz parte da empresa, mas na verdade a Transbrasil não assumiu um ônus, uma coisa.
Prova essa é o seguinte, aconteceu com os ônibus, que era da JC, que é lá que também fazem parte do Transbrasil, em tese, né? E que vitimou o trânsito passageiro, né? Mas aí que eu acho que entra o que o Caio está colocando. Isso, porque a NTT ela não poderia permitir. Se eu tenho uma liminar, eu tenho uma empresa para mim fazer esse tipo de linhas, eu teria que operar. A NTT não poderia permitir que eu sublocasse o ônibus de outra empresa e ficasse operando. Não é nem sublocar, a empresa opera com o ônibus como se fosse ela, em nome de outra empresa que tem liminar. Aí está tendo falha da fiscalização da NTT. Talvez seria interessante a GR, como força desse convênio, fiscalizar isso, não permitir, multar, tal, se fosse o caso. Porque uma empresa que tem um liminar para ela operar, utilizar o ônibus de outras empresas, ou utilizar a própria outras empresas para operar em nome dela, eu acho que a NTT não poderia permitir. Estão tendo até interpretação extensiva, até da liminar da Ferrari, e ainda estão estendendo mais ainda a interpretação. Rafael, deixa eu compreender aqui, levantando do juiz. Como é que ele dá uma liminar para um cidadão fazer o transporte no serviço regular, não, que é sujeito à licitação? Então, ele, né, ligado, e tal, estou transmitindo isso aqui, o pessoal foi na licitação, tem o transporte regular e tal. Então ele alegou assim, não, já que vocês não conseguem licitar isso, né, não deixa essa baderna para aí, então deixa eu colocar mais linha na fogueira aí e abacalhar mais. O cara é dessa forma, né? Agora, a NTT, eu presenciei em algumas agências públicas lá. É uma dificuldade enorme você licitar um sistema no Brasil hoje, com várias pressões, né? Pressão dos operadores, do usuário, do funcionário, todo mundo fazendo pressão, não querendo, né, que ocorra. E ocorreu já, mas nada. O Mato Grosso tem andamento? Não, o Mato Grosso ele tem municipal, mas ele não interessa. Não, tem não. Olha aí. Tá barato. Desde Os contratos do município de 2008. Venceram os contratos, nem contrato não tem. Nem contrato tem mais. 2012, você não consegue. 2006 eles começaram os estudos. Só para complementar aqui as nossas observações, para a gente poder encerrar a reunião, eu acho que, respondendo a sua colocação aí, Mil, que precisa ter questão de falar para ficar registrado, esse juiz, além da inobservância das normas que regem o transporte, essa liminar dele, ao meu modo de pensar, eu manifesto a minha opinião particular, esse juiz, essa liminar dela, é uma liminar criminosa. Eu colocaria até essa palavra, criminoso. Porque além de não observar, por ele ser juiz, ele tem um dever de observar a legislação, ele não fez e está cometendo um ato muito criminoso. Irresponsável. Até concordo que o rato pode ser irresponsável, mas aí a gente tem que ter uma certa cautela pelo seguinte: o camarada fundamenta o processo. Ele entra lá com o pedido, demonstra que não licita, demonstra que está tudo vencido, demonstra que está tudo irregular, demonstra que ele já fez, que ele foi autuado, se aquilo é ilegal, é falsificado ou não sei, é outra coisa. Mas ele demonstrou tudo isso no processo. Convenceu o juiz que ele pede autorização, não defere, e o resto está tudo irregular, foi onde o juiz considerou isso como um ato omisso e ilegal e conseguiu eliminar o camarada operar junto. É ingerência. Só uma pergunta. Só uma pergunta aqui a você. Nesse caso, o juiz não tem a obrigação de consultar a parte. Consultou, a NTT se manifestou contra. A NTT entrou com pedido de suspensão da liminar no próprio Supremo. O Supremo não quis. Ele consultou e os argumentos da NTT não devolveu ele da. Um dos argumentos foi isso, que estava fazendo o Price, o nome do projeto, tá? Tem o nome do projeto, demonstrando que até 2008, já fizeram estudo, já fizeram isso. Aí o próprio presidente do Supremo falou, é incompetência demais dessa NTT, desde 2008 até hoje eles não licitam, não dá conta de concluir esses estudos, por isso eu não vou suspender, não suspendeu. E diante da reportagem, foi consultar a NTT falou tudo isso, e o juiz, em vez de pegar e rever o posicionamento dele, não, ele mandou apurar. O juiz federal apurasse as irregularidades. Mas só uma coisa, mas o juiz não tem nada a ver. Mas o juiz não tem responsabilidade nenhuma direta na terceirização do serviço pela empresa, não, né? A fiscalização podia atuar. Mas a partir do momento que ele viu a reportagem e isso aí tornou público, ele podia de ofício
pegar e revogar a liminar dele, porque a empresa estava utilizando essa liminar para fins diversos do que ela foi concedida. Olha, mas vai ver que o juiz é confuso, não viu o Fantástico, eu também não Assistiu, foi consultado. Eu assisto o Fantástico, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar desse tema. A reportagem entrou em contato com ele e ele pegou e mandou a Polícia Federal apurar. As denúncias. Principalmente no Nordeste. Essa temos Brasil está rodando o Brasil inteiro. Aí já abre margem para coisas escusas aí, não estou nem mencionando. O próprio diretor da empresa. Não vamos mencionar as coisas escusas porque o grampeamento é geral e restrito. Bom, não havendo mais manifestação por parte dos senhores membros do Conselho e senhores assessores e consultores, damos por encerrada a reunião da reunião 52ª da Câmara Setorial de Transporte da GR Regulatória de 1 de 6 de 2012. Terezinha! Próxima reunião é quarta-feira. Próxima reunião é quarta-feira, à tarde. A próxima reunião da Câmara é na quarta-feira, que horas? 14h30. Isso aí significa que muita gente vai ter que rever seu plano de viagem. Eu,